Muito boa noite. Estamos aqui novamente na nossa reunião virtual, na nossa conversa virtual em plena pandemia do coronavírus. A gente não para de trabalhar. Olha, é uma quantidade enorme de conversas, de contatos, de encaminhamentos que é feito de uma forma diferente do que a gente estava acostumado a fazer. E hoje nós convidamos vocês, eu queria dar uma boa noite a cada uma que está nos assistindo, para a gente conversar sobre um assunto extremamente importante, não só para a nossa cidade, mas para o mundo inteiro, não é? Que é exatamente como nós faremos o encaminhamento correto, o tratamento correto, o destino correto para o lixo nosso de cada dia, para os resíduos sólidos que o nosso consumo, como seres humanos, acaba produzindo no final de cada residência, em cada empresa, em cada condomínio, enfim, cada repartição pública. Para conversar com a gente sobre isso, né, a gente trouxe uma pessoa que, vamos dizer assim, é um top, né? É um advogado, né, estudioso do assunto, né, da questão dos resíduos, em particular, que tem uma especialização, um conhecimento, a dedicação para a questão da temática da logística reversa, que é tão discutida e pouco implantada ainda no nosso Brasil. Está aqui com a gente o doutor Fabrício Soler. Soler ou Soler? Soler ou Soler? Soler. Soler, Fabrício Soler. Exato. É de Campinas para lá, Nataline, Campinas para o interior. Então é só. Se fosse Campinas para cá, era Soler. É Soler. Fabrício Soler é advogado, jovem advogado, né, mas com uma experiência profissional e, em particular, uma especialização na questão dos resíduos, né, do tratamento, do encaminhamento, da legislação, das propostas, enfim. Boa noite, Fabrício. Obrigado pela sua presença aqui conosco. Boa noite, Nataline. Uma satisfação estar aqui contigo. Primeiro, ver que você está bem, está animado, disposto, em várias reuniões aí, com uma produção incrível, em plena pandemia. E registrar a satisfação de estar aqui contigo para bater um papo sobre logística reversa, cumprimentar o seu trabalho aí à frente da Câmara de Vereadores pela produção, pelas proposições, pela amplitude das discussões públicas. Tivemos oportunidade de estar junto contigo aí num encontro recente que você capitaneou também para chamar para o tema, e eu acho que assim, um papel fundamental que você faz, tendo em vista a base, o respeito que nutrimos aí na qualidade de paulistanos pelo trabalho que você executa. E é uma satisfação estar aqui com você hoje. Muito obrigado. Vamos tentar aproveitar. A gente vai conversar aí uns 40, 45 minutos. Não tem muito horário, mas se passar muito desse tempo, começa também a cansar, não só nós, como aqueles que estão nos assistindo, tá certo? Então, a gente tem mais ou menos essa dinâmica. E veja bem, por que eu te chamei? Eu te chamei porque você, primeiro, que é um parceiro, um amigo, né? Nós podemos dizer, somos amigos, tá certo? Amigos. E também parceiros de propostas, de estudos. A gente, quando precisa de ser ajudado, você nos ajuda, né, com a sua sabedoria, com os seus companheiros de trabalho, com o seu escritório de advocacia. Depois eu quero até que você dê aí o nome, o endereço, tudo para ficar publicizado esse seu escritório. Sempre você trabalhou com a gente de maneira pro bono, você nunca cobrou de mim nenhum honorário para ajudar a tirar as dúvidas e formular políticas para o meu mandato. Isso é uma coisa importante de se falar. Você faz o trabalho como se fosse uma doação para a cidade de São Paulo. A gente sabe que o problema do lixo em São Paulo é um problema muito sério, é um dos maiores problemas. É caro, não é? A cidade gasta 2 bilhões e 200 milhões de reais todo ano para fazer a coleta do lixo e a destinação do lixo para os aterros sanitários que hoje já estão fora de São Paulo, né? Já alugamos um terreno em Caieiras e
jogamos lá 17 mil toneladas todo santo dia do nosso lixo, talvez um pouco menos, às vezes, né? Bom, aí eu queria que você desse assim, uma panorâmica na sua experiência profissional dessa problemática dos resíduos no Brasil e em São Paulo. Fizesse uma coisa resumida, mas desse um quadro aí do que você acha, de como é que as coisas estão. A palavra é sua. Vamos lá, Nataline, com certeza. E vou ser bem objetivo, em linha com o que você, inclusive, prega, né? Objetividade. Então, assim, vou tratar da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que agora, em agosto, dia 3 de agosto, comemora 10 anos. E nós temos motivos para comemorar e também motivos para lamentar. E aí, por que eu coloco isso? Para lamentar, vamos começar pelo lado que pouco avançou em termos de política pública no Brasil. 40% ainda de tudo que é gerado nesse país ainda é encaminhado para lixões. Então, tem uma disposição inadequada. Então, veja, nós estamos em 2020 e 40% de tudo aquilo que é gerado pela população ainda tem um destino inadequado, vai para lixões ou aterros controlados, quando deveria ir para aterros sanitários ou eventuais unidades de recuperação de energia que tem sido discutida nos dias atuais. Então, esse é um cenário triste, Nataline, porque, no fundo, a eliminação dos lixões não é da publicação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, não é de 2010 para cá. O lixão já é proibido desde a década de 50, com o primeiro Código Sanitário. Depois veio a Política Nacional de Meio Ambiente, em 81, que também proíbe poluição. A Constituição Federal, em 88, também proíbe. E veja, nós estamos em 2020 ainda, aproximadamente 3 mil municípios ainda se valem de lixões. Então, isso me preocupa em razão da poluição da água, poluição do ar, poluição do solo, lençol freático, questão de saúde pública gravíssima. Você, como médico, né, com uma experiência enorme, tanto em política pública como também sanitarista, com a abordagem mais abrangente, é um problema crônico, né, que, infelizmente, não foi resolvido ainda. Então, esse é o primeiro ponto em âmbito nacional. Por outro lado, o que nós temos a comemorar? Veja, de 2010 para cá, nós tivemos regulação da logística reversa de embalagem plástica de óleo lubrificante, tivemos regulação de logística reversa de lâmpadas, eletroeletrônicos tem acordo setorial e decreto. Acabou de ser publicado, Nataline, no Dia Mundial do Meio Ambiente, dia 5 de junho, o decreto estabelecendo a logística reversa de medicamentos para o Brasil, para o território nacional. Então, assim, tem coisas boas dentro desse contexto. Tem a questão tecnológica, que tem possibilidade, tem o que eu tenho acompanhado de novas startups, novos negócios, novas abordagens para valorização de resíduos, rastreabilidade, redução, economia circular, própria logística reversa também, muita coisa bacana, Nataline, assim. Então, tem o lamentar, mas tem aspectos muito bacanas que a política nacional trouxe e é o que impulsiona esses novos negócios. Brasil, olhando para São Paulo, capital, sim, é um serviço custoso, mas natural pela dimensão que nós temos, né, dimensão de cidade, né, de população, que é um país. Então, quando a gente fala de São Paulo, sei lá, 3 milhões de habitantes, Portugal, o país. Então, é difícil, naturalmente é custoso, é um serviço. Por outro lado, em grande parte, eu acho, na minha perspectiva muito particular, eu acho a nossa cidade limpa, eu acho que a nossa cidade, diante, lógico, sem dúvida alguma, teremos, o pessoal que está nos acompanhando pode mencionar que eventual ponto viciado, um bairro aqui, acolá, eu acho que faz parte, é natural da dinâmica dessa cidade, mas, olha, vai tudo para aterro sanitário, não obstante ser fora de São Paulo, que é o que você muito bem colocou, porque nós não temos área na capital mais, não consegue instalar um aterro sanitário na cidade, mas todo rejeito gerado na capital é disposto de forma ambientalmente adequada. São Paulo tem as 2 únicas centrais mecanizadas de resíduos do Cone Sul, centrais que chega o resíduo, as máquinas separam plástico, papel, aço, alumínio, e isso vai para a reciclagem. Então, assim, tem seus desafios? Tem, mas nós cumprimos, pelo menos assim, em termos de cidade, da maior cidade do país. Não vamos esquecer, Nataline, que
Há menos de 5 anos atrás, Brasília ainda mandava para lixão. Né? Você não estou falando nem 5 anos atrás. Lixão, a capital. Então, acho que São Paulo, frente aos seus desafios e com iniciativas aí do próprio legislativo de regular o grande gerador, entre outros pontos, avança a contento, na minha opinião. Muito bem. Bom, colocado esse quadro geral, você deu o quadro da nacional e, bom, enfim. Eu acho também, eu concordo com você, que a cidade de São Paulo, em relação a outras cidades brasileiras, inclusive outras capitais, né? A gente tem, a coleta é totalmente capilarizada, os caminhões chegam praticamente nas vielas para buscar o lixo. O destino do lixo, dos resíduos, é um destino tecnicamente acertado, embora o aterro não seja mais em São Paulo, e eu acho que nós aqui não temos mais condição de ter aterro, porque aterro exige uma mobilização ambiental que é difícil São Paulo arrumar uma área que possa fazer um novo aterro, né? Então, nós estamos alugando terra no outro município para mandar o nosso resíduo para lá. Então, nós temos que correr com a solução para diminuir essa quantidade de resíduo para cada vez precisar de menos aterro, né? Aí vem essa questão da reciclagem, que é muito falada, muito discutida, né? Esses dias eu tive uma reunião, também foi virtual, foi um encontro que nós fizemos, aquele Associação Lixo Zero, você conhece? Associação de pessoal legal, super ativo e tal. Estava lá o Edson Tomás de Lima, que é o presidente da ANLUB. E ele disse lá e reafirmou, ele já tinha me dito isso mais de uma vez. E a gente duvida, porque ele não é uma pessoa de mentir, mas ele disse que os caminhões de reciclagem, Fabrício, vão a 70% das ruas de São Paulo. Ele falou isso. Passam em 70% das ruas. São Paulo sabe quantas ruas tem? 17 mil ruas. São Paulo tem 17 mil ruas, tem 31 mil quilômetros de calçada. Você imagina o tamanho dessa terra. E ele disse que 70% das ruas o caminhão chega. O que acontece? Muitas vezes o caminhão sai das ruas batendo lata, sem recolher, né? Por quê? Primeiro, muitas pessoas não colocam os seus resíduos na porta, no dia. Até nesse dia aí, tinha lá uma pessoa até importante, que eu não vou aqui nominar, que disse, não, mas na minha rua não passa. Não passa. Aí o presidente da ANLUB perguntou para ele, que dia que você põe o seu reciclado no portão? Aí ele disse assim, eu ponho tal dia. Ele falou, não, mas esse dia não passa mesmo, esse dia é um lixo comum. Aquela pessoa não sabia o dia, né? Que a coleta seletiva. Além disso, muita gente não separa. Muita gente dentro de casa não separa, ou por preguiça, ou por desinformação, ou seja pelo que for, não separa. Então, o que é levado para aquilo que você falou, as máquinas de separação, as duas máquinas, é uma quantidade muito aquém, me parece que é 40% da capacidade que as máquinas têm para trabalhar. E aí tem outra questão que eu quero perguntar para você agora. Dependendo de como esteja o mercado de reciclados, você tem uma saída, porque quem toma conta daquelas máquinas são as cooperativas. Você tem uma saída de venda ou não. Quer dizer, se o mercado estiver comprando, estiver aquecido para aquele reciclável, ele sai e vai embora para ser reaproveitado. Se não tiver, cria um problema lá, porque não tem para onde mandar. Aí que vem minha pergunta. Aonde que a chamada logística reversa entra nessa história? Explica aí para quem está nos ouvindo, que diabo é isso de logística reversa? Troca aí em miúdos, né? E como é que entra e como é preciso fazer para entrar? O que falta para entrar? Eu gostaria de ouvir a sua explicação. Vamos lá, Nataline. Primeiro, de espantar, né? 17 mil ruas. Eu anotei aqui, falei, é astronômico o tamanho dessa cidade. Veja, você fez um comentário muito importante. Quando você está tratando de materiais recicláveis, você falou,
Como é que eu opero isso versus a matéria-prima? Você viu agora, com o efeito da pandemia, o barril do petróleo foi negativo. Como é que você coloca para concorrer material reciclado, plástico, com matéria-prima disponível com valor negativo? Porque é o seguinte, os recicláveis competem com a matéria-prima virgem, né? É commodity. Então, tem que ter concorrência esse mercado. Tem alguns materiais que conseguem ter uma regularidade, igual o alumínio, tem alguns tipos de materiais, o próprio papel e papelão vai muito bem, mas tem outros que acabam sofrendo um pouco mais pelo efeito do mercado. E aí entra o que você colocou de logística reversa. O que é a logística reversa? Acho que para colocar os nossos ouvintes aqui, quem está acompanhando a gente no mesmo pé de informação, de forma muito simples, logística reversa é uma obrigação que a lei traz, que a Política Nacional de Resíduos impõe em fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de um determinado número de produtos, como, por exemplo, baterias, lâmpadas, produtos comercializados em embalagens, como alimento, bebidas, entre tantos outros. Então, a lei determina que os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes desses produtos devem adotar um conjunto de medidas para recuperar o resíduo descartado ou o material descartado. Isso não significa dizer, pessoal, por exemplo, que eu fabrico, imaginar que eu fabrique produtos alimentícios, alimento. Não significa que eu, como fabricante de alimentos, queira a embalagem de volta. Mas eu, como fabricante de alimentos, eu preciso organizar uma cadeia para recuperar esse material, essa embalagem, e assegurar que ela seja reintroduzida, por exemplo, na cadeia de reciclagem, de plástico, de vidro, de alumínio, entre outros produtos. E o desafio da logística é exatamente isso, fazer com que fabricante, importador, distribuidor e comerciante atuem de forma orgânica, né, organizadamente, para recuperar esses materiais. É simples? Não, não é simples. Hoje, como é que funciona a logística reversa de embalagens? Fundamentalmente em linha com o que o Natalini colocou. Basicamente de duas formas. Primeira, apoio a cooperativas. Então, hoje existe um acordo setorial firmado por uma parcela do setor privado empresarial com a União, o Ministério do Meio Ambiente, para estruturar a logística reversa de embalagens, que fundamentalmente é estruturada com base no apoio a cooperativas, capacitação de cooperativas, e aí, Natalini, é capacitação mesmo, é maquinário, equipamento, caminhão, prensa, reforma do galpão, é dar musculatura para essa cooperativa crescer em termos de produtividade. E a outra medida que também o setor privado pode adotar são os pontos de entrega voluntários. Então, essas são as duas ferramentas que hoje o setor empresarial adota para implementar o sistema de logística reversa de embalagens. Mas sabe onde está o problema, vereador? O problema é o seguinte, esse acordo que eu comentei que algumas empresas assinaram significa uma pequena parcela do setor empresarial. Tem uma outra parcela, Natalini, que não está fazendo nada. Absolutamente nada. E aqui que me preocupa particularmente, porque às vezes nós, enquanto consumidores, né, questionamos, falamos, veja, mas tem a logística, mas não funciona, ou não é suficiente. Sim, não é suficiente só porque alguns fazem. E você deu um belo exemplo da reciclagem. Veja, tem duas máquinas operando de forma ociosa, com 40% da sua capacidade, porque, não sei, não tem informação, ou o cidadão também não se preocupa, o cidadão não adere à política pública, que aí é um ponto mais grave, né? Que é a questão de se apropriar também da informação e aderir às políticas públicas que o município propõe e executa. Então, assim, eu acredito que a logística ela está começando, acredito no papel dos municípios para a estruturação dessas logísticas reversa também, desses sistemas, no acompanhamento, numa regulação alinhada à regulação federal e estadual, de forma harmônica, né, para buscar uma sinergia e potencializar os resultados, a logística de fato. E nós temos bons exemplos já, viu, Natalina, de embalagens, tem bons programas em operação hoje funcionando, programas de apoio à cooperativa, bem estruturados. É lógico, tem um ou outro exemplo, poderia ter muito mais, mas aí compete aos órgãos públicos fiscalizarem e assegurar para que todos cumpram a lei da forma como está disposta.
Muito bem. Explicou bem direitinho, hein? Foi ótimo. Deixa eu falar uma coisa para você. Antes da gente continuar na questão da logística, que eu queria depois desdobrar aqui para a cidade de São Paulo, todo mundo tem falado, eu ouço falar para todo lado, que São Paulo só recicla 3% dos seus resíduos recicláveis. 3%, 4%, não chega a 5%. Isso é voz corrente. E aí muita crítica e tal. Quando eu fui secretário do Verde, eu fiquei lá 7 meses. E o meu secretário adjunto era aquele Fernando von Suber, que ele era o executivo da Tetra Pak, que montou toda aquela linha de recuperação das caixinhas de leite. Foi um programa premiadíssimo, ele era um cobra disso aí. E aí eu pedi a ele para ele fazer um levantamento lá pela Secretaria do Verde, de estudar um pouco essa coisa da reciclagem em São Paulo, os números. Rapaz, ele trouxe um dado para mim que eu fiquei assim abismado. Ele foi naquelas estradas de saída de São Paulo, onde tem aquela pesagem de caminhão. E ele foi lá e fez uma pesquisa sobre as notas fiscais dos caminhões que saíam de São Paulo com lixo reciclado, que iam embora de São Paulo para o Paraná, para Santa Catarina, para o Rio Grande do Sul, para outros locais, para o interior de São Paulo, onde tem fábricas, indústrias que reaproveitam, transformam. Eu sei, por exemplo, que em Santa Catarina tem uma fábrica que reaproveita o isopor, que eles me procuraram para conversar, para discutir comigo e tal. Sabe o que a gente chegou à conclusão? Que não é 5% de reciclagem, é mais de 15% o que é reaproveitado na cidade. Dizem os estudiosos, você é um técnico, embora seja advogado, mas você é um advogado engenheiro, cibernético, é tudo aí Estou sendo promovido, hein? Está sendo promovido, com razão. Dizem que 50% do lixo é orgânico. Então, você não vai reciclar orgânico, você pode compostar ou usar para outras coisas. E 50% é o lixo que pode ser, vamos dizer assim, entre o qual está os recicláveis. Desses 50%, a conta que se faz é que em torno de 30% você pode efetivamente reaproveitar com qualidade na reciclagem. Se eu estiver errado nos números, você me corrige. Pô, se São Paulo, pelos cálculos dele, parece que 17%, ou seja, não é verdade que São Paulo recicla pouco. Ela não recicla tudo, mas passa por fora do poder público isso. Passa por fora das máquinas que você falou, as duas máquinas. São empresas, geralmente são autônomos, que a gente chama de cegonheiro, que vão nos condomínios buscar o lixo que os síndicos reciclam, levam e vendem para essas empresas que reaproveitam e tiram de São Paulo por fora do conhecimento da prefeitura. Isso é um fenômeno que acontece aqui e que a política pública não detecta ou não controla. É uma coisa já de negócios, quer dizer. Isso não é ruim, isso é bom, né? Só falta um pouco o poder público se apropriar dessas coisas para botar no cômputo geral da reciclagem. Agora, a minha pergunta para você, por que você acha que a política de logística reversa, a lei federal, que tem lá um dos itens, é a política de logística reversa, a lei dos resíduos sólidos, por que não pegou de verdade no Brasil em 10 anos que eles vêm adiando, não é? Enfim, por que você acha que tem acontecido isso? Qual é o problema? É falta de controle, falta de punição, falta de vontade, falta de vergonha? O que é exatamente? Explica para nós, você que estuda isso dia e noite. Vamos lá, primeiro eu vou resgatando o que você colocou, os índices, né, que geralmente são índices de 3% a 5%, e um levantamento que você fez em loco, né, com o Volkswagen, você pode notar que o percentual é maior do que esse. O que o governo fez no ano passado, né? Isso é recente.
aí na gestão, inclusive, do Edson. Criou o CTR eletrônico, que é um cadastro técnico de movimentação de resíduos, que fez com que todo grande gerador que gere mais de 200 litros de resíduos na cidade de São Paulo tenha o seu cadastro e também contrate uma empresa que faça a coleta, transporte e destinação desse resíduo, tudo monitorado online, Nataline. Então, isso é do ano passado para cá. Ainda nós não temos, talvez, indicadores para mostrar o quão preciso nós temos hoje dados sobre o gerenciamento de resíduos na cidade de São Paulo. Mas eu estou convicto que com a informatização adotada pela Anlurb, ousada, né, começou pela cidade de São Paulo, né, você podia pegar um interior, fazer um modelo, começou por São Paulo, para fazer essa rastreabilidade dos materiais e para ter clareza. O quanto de fato nós reciclamos, né? Sair desses números mágicos, por exemplo, fala-se que no Brasil recicla apenas 6%. Brasil. Quando você fala que em São Paulo é 3 a 5, nós estamos na média, né? No fundo, se o Brasil é 6, nós estamos... Agora, como você falou, na prática é muito mais do que isso. O que não tem é controle, né? Não tem fiscalização. E eu acredito que esse CTR, que é o cadastro eletrônico criado pela Anlurb, tende a ajudar a melhorar o controle, a fiscalização e a rastreabilidade dos materiais na cidade de São Paulo. Esse é um primeiro ponto. Entrando na sua pergunta especificamente, né, a logística reversa, temos 10 anos da lei, é assim, que logo no começo eu coloquei isso. Eu, particularmente, na minha opinião, os temas estão avançando, viu, Nataline? Acho que, assim, o que nós temos que olhar também são as particularidades do Brasil. São vários Brasis. Veja, nós estamos falando, porque o pessoal, quando fala de logística reversa, se utiliza de bons exemplos europeus. Mas veja, nós somos aqui 210 milhões de brasileiros, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Nós somos, assim, tudo superlativo. Então, qualquer sistema como esse, de logística reversa, que importa em custo, precisa, na minha opinião, ser cadenciado, tem que ser faseado, sob pena de acontecer o seguinte, começar a importar e não ter a fabricação nacional. Quer ver um exemplo? Pilhas, Nataline. Segundo um levantamento, tem aproximadamente, um levantamento informal, tá? Um levantamento de campo. Foram mapeadas 150 pilhas, marcas de pilhas alcalinas, pilha de controle. Tem um sistema de logística reversa para pilhas. Sabe quantos pagam? Menos de 15. Então, você veja que o consumidor também é importante dentro desse processo. A fiscalização é importante dentro desse processo. Porque, veja, não é justo que os 15 indústrias no Brasil recolhem impostos, têm licença, estão autorizadas, vendem, paguem daquela pilha que entra irregularmente, ilegalmente, sem recolher impostos, de forma inadequada, que vai para o mercado do mesmo jeito. Então, assim, para mim, um pressuposto da logística reversa é assegurar a isonomia. Todo mundo ser tratado igual, sob pena de você, nesse exemplo que eu dei das pilhas, você penalizar 15 e deixar 135 sem gastar um centavo para a logística reversa. Então, eu acredito que, passado 10 anos, quando eu falo, olha, tem um acordo setorial de embalagens assinado em 2015, tem um acordo setorial de lâmpada assinado em 2014, nós temos medicamentos assinado agora, acordo setorial e decreto de eletroeletrônicos, de um ano para cá. Então, assim, eu sou otimista, Nataline, eu acho que nós estamos caminhando. Nos últimos 15 meses, nós tivemos 2 acordos setoriais e 2 decretos. Então, eu acho que as coisas estão caminhando. Talvez seja natural da nossa ansiedade de usuário, de consumidor, de querer ver o sistema funcionando. Mas aí eu faço o paralelo do começo da nossa conversa. Nós estamos em 2020, com 3 mil municípios aproximadamente utilizando lixões. Desde quando o lixão é proibido? Por que não tem, na minha opinião, aí eu falo, a sociedade em geral, a mesma impaciência ou a mesma indignação com esse problema que é crônico, né? Eu acho que a logística reversa, ela vem por ondas.
ela é gradual. Começou. O fato é o seguinte, nós temos que lembrar que uma vez implementado o sistema, é daqui para frente, Nataline. Não dá para chegar daqui 2 anos e falar, olha, para que eu quero descer. Eu não vou mais implementar. Você começou, isso só aumenta, só alastra. Você começa em São Paulo, Paraná, Sul, Sudeste, Norte, Nordeste. Nós estamos falando de 5.500 municípios. Então, tem que ter razoabilidade, tem que ter cadência. E eu acho que, assim, nós começamos. O que talvez precise é assegurar com que todos cumpram, que é o que você colocou também. Fiscalização ajuda, fiscalizar especialmente aquele que não faz. E aí entra o papel do Estado, o papel do poder público, municipal, estadual e federal. Assegurar com que todos cumpram. Felizmente, você consegue encontrar boas iniciativas, viu, Nataline, de fiscalização e controle, só que ainda fiscaliza-se apenas aqueles que fazem, na grande maioria. Só que tem um mundo que não tem feito absolutamente nada. E aí é onde que precisa a mão do Estado, município, atuando de forma a assegurar o cumprimento da regra. Muito bem. Fabrício, eu vou fazer uma pergunta para você, porque muita gente... É um debate, é uma polêmica, né? Alguns defendem e outros abominam essa prática, né, de destino dos resíduos, né? Tem uma discussão muito grande aí na Baixada Santista, estão querendo implementar uma usina de produção de energia com queima de resíduo, queima de lixo, né? E essa discussão é muito grande, porque o pessoal que coloca-se contra diz, olha, se você for queimar, a usina tem uma boca enorme, quer dizer, quanto mais tiver de material, mais você vai ter produção de energia. Agora, quanto mais lixo você tem, é sinal que você está mais indo na natureza, buscando o recurso natural, destruindo floresta, fazendo mineração, etc. e tal, tirando mais recurso natural, e no final vai para a incineração, queima e você não reaproveita. Então, é um debate grande e tem uma outra ala que defende, que diz que tecnicamente é bom. Bom, você tem opinião sobre isso? Você pode falar sobre isso? Qual que é a sua opinião? Desculpa de botar o Senado. Isso aqui é um verdadeiro pinga-fogo, né? Mas, primeiro que sim. Primeiro que eu não tenho, na minha opinião, tá? Eu não tenho preferência ou predileção para qualquer tecnologia. Eu sou contra frontalmente a lixão. Isso, para mim, é inadmissível. Então, esse é o pressuposto. Lixão, não dá para falar em lixão. Então, tirando isso, unidade de recuperação de energia. O que eu queria deixar aqui, alguns apontamentos, para deixar todo mundo com o mesmo nível de informação. Primeiro, a Política Nacional de Resíduos Sólidos admite ou considera como destinação final ambientalmente adequada o aproveitamento e a recuperação energética de resíduos. Então, isso é admitido como uma forma de tratamento de resíduos no Brasil pela Política Nacional de Resíduos Sólidos. Em 2019, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério de Minas e Energia e o Ministério do Desenvolvimento Regional publicaram uma portaria, Nataline, regulamentando a unidade de recuperação de energia. Há critérios técnicos, operacionais, o controle das emissões. Lembrando que no estado de São Paulo, nós temos uma resolução de 2009 que já trata desse assunto. Desde 2009, a CETESB, que na minha opinião é uma das melhores agências, na minha não, acho que é senso comum, uma das melhores agências do país, já tinha regulamentado, trazido critérios para licenciar a unidade de recuperação de energia. Então, assim, diante de um contexto, vamos pegar a Baixada Santista, como você bem colocou, que hoje é caminhão subindo e descendo, não tem área para instalação de aterro sanitário. Vai fazer o quê? Qual que é a tecnologia? Se a região comporta uma unidade de recuperação de energia, na minha opinião, eu não posso me opor, porque a legislação permite, a lei é expressa nesse sentido. E vou mais, pelo menos o que eu conheço
dessas unidades que já têm licença prévia, a licença emitida pelo órgão ambiental, Nataline, vem com um conjunto de condicionantes que, inclusive, prevê uma prévia e eficiente separação de materiais, porque, veja, não é o fato de ser reciclado ou sujeito à reciclagem que vai ser automaticamente queimado tratado em recuperação energética pela usina. Tem muitos materiais que acabam sendo contaminados, que não dá para recuperar, que não dá para reciclar, que é muito bem-vindo para uma recuperação energética. Lembrando, isso é risco do empreendedor. O empreendedor que vai implantar uma planta dessa, que assume o risco pela sua implantação. Então, eu, particularmente, não me oponho. Eu acho que tem espaço no Brasil para inúmeras tecnologias e não tem espaço para lixão, que é o que eu falei que nós temos em 3 mil municípios operando até o momento. Então, isso é prioridade acabar. Isso aqui tem que acabar, seja por meio de novos aterros sanitários, aterros regionais ou unidades de recuperação de energia. E, olha, então, assim, eu deixaria como, a minha opinião o processo de licenciamento é eficiente, impõe no empreendedor obrigações de uma prévia separação dos materiais para evitar o encaminhamento de materiais recicláveis para a recuperação energética, e nós temos que avançar. O que não dá para a gente ficar... Outra, daqui 30 anos, Nataline, a gente está aqui conversando, você lá, combativo ainda, na Câmara, discutindo, e aí a gente falando o seguinte, olha, Nataline, saímos de 3 mil lixões e agora tem 2.800. Não, veja, não dá. Agora, convenhamos, não está dando certo, porque nós estamos há 70 anos combatendo lixões e eles continuam a existir. Então, combater uma tecnologia que assegura a disposição final ambientalmente, destinação adequada nos termos da lei e licenciado pelo órgão ambiental, eu não me oponho, muito pelo contrário. Eu acho que, vis-à-vis o impacto desses caminhões subindo e descendo a serra, com resíduo, com rejeito, risco de acidente, tem que buscar solução regional. Se a solução técnica e economicamente e ambientalmente for a unidade de recuperação de energia, melhor para o pessoal da Baixada, que resolve o problema localmente e não exporta esse resíduo, esse rejeito, serra acima. Ok. Dada a opinião, perguntei, está respondido. Eu agradeço muito a sua sinceridade, a sua coragem de expor assim publicamente aquilo que você pensa. É muito legal isso aí. E a discussão tem que se aprofundar. E eu acho que todas as soluções, na verdade, o resíduo ele é um conjunto de soluções, né? Exato. Um conjunto de soluções. O que não pode é jogar o lixo na beira do córrego ou jogar num terreno lá e tal, conhecido do vizinho, popularmente como lixão. Bom, aí eu queria então agora, se você me permite, trazer a nossa conversa aqui para a cidade. Toda a legislação federal, eu já fiz isso muitas vezes, inclusive na saúde pública, tem toda a legislação federal do SUS e tal, e, vez por outra, a gente adapta a legislação federal à realidade concreta do município, da cidade. Eu já fiz isso muitas vezes com várias leis na área de saúde pública, na área cultural. Bom, nessa questão do resíduo, você falou, tem a Lei Federal 2010, que trata dos resíduos sólidos, a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, e nós resolvemos, por bem, criar um projeto de lei aqui no município de São Paulo para que a cidade se obrigue a praticar a política da logística reversa localmente. Eu sei que o governo do Estado vem discutindo isso há bastante tempo, não com legislação, mas com acordos setoriais e tudo mais, e tem vários pontos que são positivos, né? Mas nós resolvemos fazer a lei. Aí eu procurei várias pessoas para ser mais franco, né? Mas você foi um dos que nos ajudaram na elaboração do enunciado da lei, a lei da logística reversa da cidade de São Paulo, né? Então, você conhece o projeto porque você foi um dos artífices do projeto, junto com o Leonardo,
que faz minha assessoria de meio ambiente, e outros assessores nossos que participaram da discussão, fizemos encontros técnicos na Câmara, encontros políticos, enfim. Qual é a sua opinião? Nós votamos essa lei em primeira votação algum tempo atrás, aqui não faz muito tempo atrás, votei em primeira votação na Câmara. Então, tem 2 votações, a primeira já ela está pronta para votar em segunda, pronta. Aí fui procurado por várias pessoas que disseram, Nataline, você precisa apertar mais aqui, apertar mais ali, cobrar mais isso aqui, botar mais aquilo lá. Então, é assim que funciona a legislação. Entre a primeira e a segunda votação, nós estamos conversando para ver as modificações que serão necessárias. Você sabe muito bem, porque vou repetir, você ajudou a fazer, a lei, fundamentalmente, ela elenca aquela série de setores, né, de linhas da produção e do consumo que a lei nacional coloca, é um enumerado grande, né? E nós colocamos 2 coisas a mais aqui na cidade, que era o óleo comestível usado, o óleo usado de cozinha, e os medicamentos. Você está dizendo aí que foi assinado agora o Acordo Nacional dos Medicamentos. Nós tínhamos colocado aqui e colocamos assim como uma coisa a mais, mas agora você está dizendo que nacionalmente já se entrou no melhor ainda. O que a nossa lei diz? A nossa lei diz que as indústrias, o comércio, os importadores, né, eles são obrigados a, quando forem fazer o seu licenciamento de funcionamento, que tem que ser, de vez em quando tem que fazer, renovar, eles são obrigados a apresentar um plano para o Poder Público Municipal, né, para a ANURB ou para o órgão que estiver lá, e dizendo o seguinte, o meu projeto de logística, de tirar da natureza, de tirar da rua, de tirar de todo que é lado, o produto que eu vendo, que eu produzo, que eu vendo, meu projeto é esse, nós estamos executando isso. Se ele não tiver esse plano e não estiver executando, ele não recebe o licenciamento para funcionar na cidade. Eu queria que você dissesse aqui se você conhece alguma coisa semelhante, quer dizer, tem uma punição, tá certo? Para quem não fizer a logística reversa, a lei cria uma punição que é a não renovação do alvará de funcionamento. Eu queria que você pudesse dar sua opinião aqui publicamente, se tem algum outro canto do Brasil que exista esse tipo de legislação, e que você acha que podemos caminhar para aprovar em segunda. Eu preciso ter garantia de sanção, então o Edson Tomás de Lima tem que conversar com a gente para dizer, olha, pode aprovar, senão o prefeito não vai vetar, vai sancionar. Eu queria ouvir você a respeito dessa proposta nossa. Vamos lá, Nataline. Primeiro, eu reitero, porque, de fato, você sempre foi muito aberto, muito transparente, muito democrático dentro desse processo de construção. Eu fui uma das pessoas aí ouvidas e procurei, dentro da minha contribuição, trazer essa coerência que eu comentei da norma federal, da norma estadual e olhando a particularidade local. Então, acho que o espírito da minha contribuição foi no sentido de resguardar a coerência com as outras esferas, né, da federal e estadual, e minimizar espaços para discussões judiciais, como nós temos uma norma em São Paulo que trata de logística reversa, de 2002, cuja meta no primeiro ano era de 50%. Nem a Europa cumpre isso. Então, assim, o meu cuidado no nosso diálogo foi exatamente preservar algo que seja factível, algo que a gente se orgulhe enquanto, né, paulistano, enquanto legislativo, enquanto executivo, de trazer algo que soma para São Paulo. Então, assim, esse ponto que você traz com muita atenção, que é o alvará de funcionamento, eu acho que esse é um ponto, talvez, nuclear do projeto, assim, de ponto positivo, porque o que acontece hoje? Quando o Estado de São Paulo, por exemplo, regulamenta a logística reversa, ele condiciona a renovação da licença ambiental de operação à estruturação da logística reversa.
E quem que é licenciado pela CETESB? O fabricante. Acaba ficando de fora importador, distribuidor e comerciante. O projeto, na sua concepção, já desde o início, você muito atento a essas diretrizes e no âmbito das conversas e das várias pessoas que contribuíram, entendeu que esse era um ponto para assegurar a isonomia, que é uma garantia constitucional, que é assegurar que todo mundo cumpra a regra. E, inclusive, nesse sentido que veio a proposta de, na cidade de São Paulo, para o alvará de funcionamento, cumprir a logística reversa. Então, aquelas empresas que importam, distribuem ou comercializam aquele conjunto de produtos sujeitos à logística reversa deverão demonstrar da mesma forma que os fabricantes têm que demonstrar ao Estado de São Paulo, por meio da renovação de licença ambiental na CETESB. Então, acho que esse ponto, você foi muito feliz de trazer isso dentro do projeto, de trazer a questão do óleo comestível, que é um setor que tem feito coisa muito bacana, desviado aí milhares e milhares de litros, né, do descarte inadequado, com programas estruturados de reaproveitamento de óleo comestível. O medicamento, que já era, né, uma perspectiva de ter a regulação, hoje tem um decreto federal, o que permite harmonizar com uma possível regulamentação local. Então, assim, sou otimista, especialmente com esse zelo que a sua equipe tem tido, aí liderada por você, para poder ter essa harmonização das normas, para, assim, potencializar sistemas e não criar conflito que acaba resultando em ações judiciais, como eu comentei com você, dessas ações, né, que decorrem dessa lei de 2002 de São Paulo, tratando da meta de 50%. Então, assim, é melhor o feito, né? Fazer o feito, fazer o razoável, do que grandes ideias, grandes teses, grandes concepções. O que dá para fazer? O que é razoável? O que dá para colocar de pé? E eu acho que esse é o espírito que, inclusive, vai em linha com a sua gestão e com o seu espírito público aí, que vem à frente da Câmara de Vereadores. Ok. Bom, já são 50 minutos de conversa. Eu queria perguntar a você se você quer fazer mais algum comentário, mais alguma questão que escapou aqui, porque a gente conversou bastante sobre resíduo. Poderíamos ficar aqui 2 horas conversando, né? Poderíamos ficar. Eu tenho a lei, nós não falamos de resíduo orgânico, né? Que é outro assunto, é outro departamento, né? Eu tenho a lei do Pampa, que eu fiz e aprovei em São Paulo, o programa de aproveitamento de madeira de poda de árvore, que foi uma lei que eu fiz junto com o pessoal da Anlurb e junto com o pessoal da CETESB, também ajudaram na época essa lei. Foi uma lei que no governo, quando o Eduardo Jorge era secretário de Meio Ambiente, nós chegamos a retirar 60% da madeira de poda de árvore e não jogar no aterro, reaproveitar. Ou fazendo aquele compostagem, material de compostagem, ou mesmo encaminhando para fazer carvão briquet, aquele carvãozinho que é 6 vezes mais potente do que o carvão normal. Mas agora, depois de 2013 para frente, a lei começou a ser descumprida e também agora, nas últimas gestões, também não está sendo cumprida. Eu acredito que, por parte da prefeitura, nós não estamos jogando, não chega a 25% da madeira de poda de árvore. Existem algumas iniciativas, como, por exemplo, da empresa de energia elétrica, que está fazendo e tal, mas eu estou muito triste que a lei não está sendo cumprida e talvez eu tenha que... Eu já fiz uma comunicação para o Ministério Público pedindo para cumprir a lei, porque a lei é feita para ser cumprida. E o promotor fez ofício à prefeitura, mas nós não abrimos ação civil pública, nem ação popular para obrigar a prefeitura a cumprir. Na parte de resíduos orgânicos, a gente tem essa lei e a gente tem muito trabalho de conscientização para a questão da compostagem, dos resíduos, do resto de comida, mas esse é um problemão, é metade do lixo de São Paulo, e é um problemão imenso, porque a grande maioria disso vai realmente
ser jogado lá, vai ser enterrado no aterro de lixo da cidade. E se você quiser se despedir, pelo menos, a palavra é sua para a gente encerrar. Não, vamos lá. Não, é para você ver. Você falou, você deu 2, 3 assuntos aí que a gente fica mais 3 dias aqui e não acaba. Então, mais uma vez, te cumprimentar pela iniciativa, cumprimentar você e todo o seu time, pessoas muito queridas e competentes. Deixar aqui o meu contato institucional, que é contato@fabriciosoler.com.br, ou fabriciosoler.com.br, que é como na qualidade de professor, como eu atuo muito nessa área institucional de educação, queria deixar esse contato para eventual questionamento, dúvida que tenha ficado aqui com o pessoal que nos acompanha. E, Nataline, parabéns pelo trabalho, é um orgulho tê-lo aí na frente, na Câmara de Vereadores, como um cara que sempre defendeu essa bandeira. Não é uma bandeira nova, não é uma bandeira da moda, né? É algo que você trabalha há muito tempo. Você lembrou de um querido amigo que também, a mesma linha que você, da mesma linhagem, né? Médico, correto, engajado, que é o Eduardo, a Leda, pessoas que, poxa, dispensam comentários, pessoas muito queridas e que têm um grande trabalho, um grande serviço prestado à sociedade brasileira, em especial aqui a paulistana. E muito obrigado. Se cuide, né? Cuide da saúde, grupo de risco, take care, entendeu? Se cuida aí e espero vê-lo em breve na Câmara ou em trabalhos que a gente venha fazer aí em conjunto para a melhoria da cidade. Tá bom, Fabrício. Obrigado a você por aceitar participar. Amigo, como eu disse, né? Grande advogado, especialista na questão de resíduos. Você pode repetir o seu contato, por favor? Porque você falou tão rápido. Eu vou deixar contato@fabriciosoler.com.br ou no meu site direto, fabriciosoler.com.br. Qualquer contato para bater um papo, fico à disposição aí para a gente conversar e aprofundar esse debate tão bacana que é da gestão de resíduos, da logística reversa e assim por diante. Muito bom. Muito obrigado. Boa noite a você, boa noite à equipe que nos ajudou, a Luciana, o Alain e o Giga, os nossos técnicos aí. E também boa noite a quem nos assistiu ou vai virá nos assistir posteriormente. Quem está assistindo agora, muito boa noite, muito obrigado por acompanhar essa conversa tão importante. Vocês viram o tamanho da encrenca e também o tamanho das soluções que são propostas, tá certo? Um abraço, até proximamente. Bom descanso. Tchau. Um abraço. Bom descanso. Obrigado.